ainda tem uma questão muito importante que eu acho que eu gostaria até que o Carlos comentasse um pouquinho, que eu acho que é um grande diferencial da egrégora, que aliás me atraiu muito, que é você utilizar as metodologias ágeis, né, a estratégia ágil, que é realmente nas sprints de curto prazo, eu trabalhar pontos de melhoria que já começam a dar resultados. As pessoas estão envolvidas, Sim, elas sentem o prazer, né? Elas sentem a serotonina de ter dado resultado, de ter ajudado o resultado, né? E eu consigo, com essa metodologia ágil, corrigir sem esperar passar um ano para isso. E a segunda coisa é o design de experiência, que é uma área que eu atuo já há bastante tempo e gosto muito, que ele vem para ajudar as pessoas nesse processo de transformação também pessoal, tanto em capacitação, desenvolvimento de habilidades, compreensão do processo. Tudo isso agrega muito valor na implementação da estratégia. Então, a gente não larga o empresário sozinho para que ele descubra a duras penas ou não É, como que ele vai implantar a a estratégia, gente né? vira parceiro da empresa mesmo. É como se a gente fizesse parte de várias egrégoras, porque cada empresa tem a sua sim, egrégora própria. Aí a gente se. A gente vira a chavezinha de cada vez que está numa empresa, na outra, a gente vivencia aquilo com o mesmo nível de intensidade que as pessoas que estão na organização. A gente compra as brigas junto. E um ponto que tem aqui do ágil, das estratégias ágeis, voltando um pouquinho, só para entender de onde vem da TI, como a gente falou, para quê? Para desenvolver novas soluções. E aí tem um conceito de inovação por trás. Qual era o problema da inovação? Inovação, muita gente morria de medo de mexer com inovação, porque você fica botando grana, botando dinheiro, botando tempo, botando gente para trabalhar e não sabe se aquilo vai dar retorno. É um risco muito grande, porque tudo é risco, mas lá na inovação o risco é mais alto. Quando dá certo, o retorno é muito mais alto. Então, tem gente que quebra 10 vezes inovando e na hora que dá certo, recupera tudo que fez no passado. Só que para minimizar o risco disso, que veio o conceito ágil. Trouxe para dentro do mundo da inovação que, em vez de fazer um negócio que vá até o fim e lá no final eu testo para ver se o mercado aceita, eu comecei a dividir isso em pequenos movimentos, que são o produto mínimo viável, né, o MVP e tudo. Você cria aquele conceito inicial e testa. Deu certo? Vai em frente. Se não deu, descarta ou muda. E aí, ao trazer isso para o mundo da estratégia, nós fizemos a mesma coisa. Como é que eram estratégias desenhadas no passado, Cris? Quantos anos era uma estratégia nossa? 10 anos, 5 no mínimo. 5 anos no mínimo, né? Você já pegou isso também, né, Liara? Então, era uma estratégia daquele tipo assim, meio que congelada, inclusive não podia muito mexer na estratégia, não. não. Desenhou, era sagrado. Depois de desenhada, tinha que seguir aquele O mapa modelo. É, estratégico virava É, aquele Deus lá na em parede. 5 anos aquilo exatamente. ficava ali e aí aquilo se perdia no meio do caminho, né? Exatamente. Quando a gente vai trazendo isso para a realidade de hoje, qual que é a realidade que nós temos? A gente sabe que tudo muda o tempo todo. A realidade muda o tempo todo. E você não tem capacidade de anteceder os movimentos com essa segurança toda. Você que trabalha, né, com essa parte de inteligência prospectiva, você sabe, a gente imagina o que vai acontecer, o que tem mais probabilidade de acontecer, mas basta um movimento lá numa guerra do outro lado do mundo, ou aqui, o setor do agro, está muito afetado pela guerra da Ucrânia e continua sendo Exatamente. muito Uhum. prejudicado. Uma mudança de governo muda o A rumo. crise sanitária que a gente viveu é sem É. precedente, né? Sim, Então, o inusitado e a surpresa vem o tempo inteiro. A gente só. E essa é uma garantia. Então, como é que você minimiza isso? Eu traço um objetivo de longo prazo, é importante porque eu tenho que dar rumo, mas a forma de alcançar, eu traço objetivos de curto curto. prazo. Metas de curto prazo, que são aquelas que a gente consegue administrar. Inflexíveis. Coisa que é complexa demais, o ser humano não sabe administrar. Então, quando você Não. divide em pequenos pacotes, eu trago conforto para as pessoas e dou Exato. uma noção de que ela dá conta de fazer. Esse é o ponto que aí vem as sprints, aquelas fases curtinhas dos Isso. projetos, é porque aquilo o ser humano entende. A humanização da estratégia passa por Passa por isso. isso, Até passa por isso. porque fica mais claro qual que é o papel que ela vai exercer em cada etapa, É, né? Você dá um significado para cada profissional que entrega e integra cada uma dessas etapas, né? Então, humanizar a estratégia ágil parece que você está acelerando para resultado, mas você divide
né, então essas etapas, para que esses papéis fiquem mais claros, para que as pessoas se sintam mais pertencentes a cada uma dessas etapas e perceba os avanços e onde ela contribui em cada um desse avanço, a cada um desses avanços, né? Então, pensar numa estratégia de longo prazo é bonito, é interessante, você querer que a sua empresa se perpetue por 5, 10, 20, 30 anos, mas as coisas acontecem em curto prazo, as pessoas querem o curto prazo e elas querem perceber que elas dão resultado no pequeno e que vai refletir no macro, né? Às vezes, uma pequena contribuição, né, ela é muito significativa, às vezes, para uma etapa de um resultado que não saía do lugar dentro da empresa, né? Você tocou num ponto bem importante. Quando a gente fala de mudança, sempre, o que que a gente fala? 1% todo dia. Não é? Porque se a pessoa falar, é aquela história, eu nunca fui na academia, aí a partir de amanhã eu vou todo dia, vou ficar 2 horas lá, eu não vou dar conta, vou pensar que não sou capaz, né? Porque não vou conseguir. Agora, se eu for começar a ir 3 vezes por semana, 30 minutos, e na outra semana, assim eu vou construindo a mudança. Todo o processo de mudança começa dentro. Não tem como o processo de mudança vir de fora para dentro. Sempre ele começa na pessoa, para depois ir para o ambiente. Isso é egrégora. Eu trazer as pessoas para transformar as pessoas, às vezes a mentalidade, às vezes uma visão, às vezes uma estratégia, Um e a elas, comportamento, quando né? elas se engajam, aí elas transformam o ambiente, né? E aí a questão do design de experiência como casa com isso como ferramenta também, junto com o método ágil. O design de experiência, UX, ela vem também da TI, ela vem como uma Sim. necessidade lá no final do século passado, né, começo desse século, de acompanhar a mudança de comportamento dos consumidores que não estavam mais tão preocupados com o produto, mas o que que tinha, o que que aquela marca tinha por trás, que causas ela defendia, né? E aí veio o design de experiência, que é o UX focado no início a levar em consideração no processo de desenvolvimento de um produto ou de um serviço que aquele produto, como é que seria a jornada emocional, né? Você que é comunicadora, Sim. como é que seria a jornada emocional do cliente com o produto ou serviço com aquela marca, né? E Como que aí, ele experimenta como mesmo ele a marca, como experimenta, ele o que que ele vivencia, o que ele sente, sente. como ele se relaciona, né? Sim, E aí, esse design de experiência foi trazido para o meio organizacional, também pensando na experiência do colaborador. Como é a experiência do colaborador com a marca onde ele trabalha? Ela me ajuda a me desenvolver, né? Ela ajuda que eu me desenvolva como ser humano e como profissional. Ela me deixa trazer as minhas ideias, ela comunga dos valores dos meus propósitos. Então, o design de experiência, ele é uma ferramenta também de experiência do colaborador. Pois é.